Abra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu aquele discípulo a quem Jesus amava. Evangelho do Senhor segundo João, que costumava usar essa expressão para falar de si mesmo. Ele dizia: o discípulo a quem Jesus amava. Abra no capítulo 14, Evangelho do Senhor segundo João, capítulo de número 14. Oh glória! Evangelho do Senhor segundo João, capítulo de número 14. Se você achou, diga amém. Diz a palavra: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto vou para preparar-vos o lugar. E quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. É a última semana de Jesus. Dali a algumas horas, ele vai estar sendo vituperado. Na linguagem do profeta Isaías, ele vai estar sendo moído. Ele vai estar passando por um moedouro. Dali a algumas horas, o tripalium ou o chicote romano vai estar arrancando nacos de carne do seu trapézio. Vai estar arrancando nacos de carne dos seus lados, e os ossos das suas costelas vão começar a ser expostos. Dali algumas horas, o chicote romano vai estar rasgando os seus glúteos. Os músculos do nervo ciático estarão sendo dilacerados, a sua panturrilha estará sendo rasgada e muito sangue estará jorrando do seu corpo. É o castigo reservado ao legionário romano que desobedece. É o castigo reservado ao soldado romano que foge da batalha. Poucos escapavam com vida. Depois que passava pela mão daqueles que chicoteavam, e os que chicoteavam se revezavam. Porque o braço cansa. Quando um cansava, o outro assumia. E o castigo continuava. E os gritos de dor, de desespero, ecoavam no pátio. O sangue escorria. Depois eles soltavam do patíbulo aquele que estava ali, semi-morto. E eles tinham por hábito pegar vinagre, sal, e davam um banho naquele que tinha sido castigado. E se ele sobrevivesse, ele voltava ao serviço. Poucos sobreviviam. Jesus, ele sabe tudo isso. Jesus, ele sabe que dali a algumas horas a sua fronte será rasgada pelos espinhos e cardos que começaram a ser produzidos quando a terra foi tornada maldita por causa da queda do ser humano.
Jesus, ele sabe que o seu calcanhar dali a algumas horas, ele vai sentir uma dor excruciante quando o cravo romano transpassar o seu calcanhar direito, o seu calcanhar esquerdo. A dor será excruciante. Ele sabe tudo isso. Só os seus discípulos não sabem, mas ele sabe. O profeta Isaías tem uma revelação de Deus a esse respeito. Em um tempo antes do tempo, em um tempo antes do tempo, Deus, reunido com o Espírito Santo, reunido com o Filho, eu faço a conjectura que ele disse: eu vou criar um universo. Eu vou formar um universo. E nesse universo não terá escuridão. Nesse universo haverá luz. Eu vou criar esse universo pelo poder da minha palavra. Eu vou semear galáxias e estrelas no firmamento desse universo. E Jó vai registrar dizendo: ele criou 7 estrelas, ou as Pleiades. Ele criou o Órion. E ele conhece cada uma das estrelas pelo nome, e ele as chama pelo nome, e elas o obedecem, porque elas escutam a sua voz. O salmista vai dizer: quando eu olho as estrelas, quando eu olho para o firmamento, e vejo as estrelas que tu criastes, eu me pergunto: quem é o homem? Quem é o homem para que dele tu te lembres? Tem uma foto da NASA que eu amo ver a imagem daquela foto. Quando os americanos começaram a corrida espacial, eles mandaram uma sonda para o espaço, a Voyager. E a Voyager, ela foi colocada no espaço, empurrada pelo vento solar. E ela percorreu os planetas, ela fotografou os planetas. Ela fotografou as luas de Saturno, ela fotografou as luas de Júpiter. E ela viajou pelo espaço sideral. Desde a década de 70 que ela viaja pelo espaço sideral. E quando ela foi para além do espaço, para além do sistema solar, o Carl Sagan, o grande divulgador científico do século passado, ele pediu que mandasse um comando para a Voyager, para que ela virasse a câmera para trás e tirasse uma foto do planeta Terra. Uma só foto do planeta Terra. E ela tirou a foto e enviou a imagem para o Cabo Canaveral. Enviou através de ondas de rádio, que tem a velocidade da luz aproximadamente. E ao chegar a imagem em Cabo Canaveral, eles revelaram aquela imagem e começaram a procurar. Mas onde está o planeta Terra? Porque o brilho do sol era tal que não dava para ver o planeta, e começaram a procurar, pixel a pixel, aonde está o planeta Terra. De repente, em um só raio do sol, perdida, lá no meio daquele raio, estava um pontinho azul. O lugar onde você vive, o lugar onde você mora. Por isso, Jó vai dizer que todo o firmamento é apenas a orla do seu manto, porque grande é o Deus que criou todas as coisas.
Mas quando Deus planejou fazer o universo, Ele disse: eu vou fazer um ser especial. Eu vou fazer um ser diferente do serafim. Ele vai ser diferente do querubim. Ele será diferente dos arcanjos. Ele será diferente de todas as miríades angelicais que me adoram e que me servem. Esse ser vai ser diferente. Ele vai ser especial. Ainda que eu vá fazê-lo de um material frágil, eu vou colocar nele a minha glória. Eu terei um modelo para fazê-lo. Não será o modelo que eu usei para fazer os serafins, nem os querubins, nem as estrelas, nem as galáxias, nem o espaço, nem o tempo. Eu irei utilizar um modelo diferente. Nós vamos formá-lo. Eu não vou mandar ninguém fazer, eu mesmo vou fazer. Nós vamos formá-lo à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Vou coroá-lo de honra. Oh, glória. Vou coroá-lo de glória. E eu me deleitarei. Eu me deleitarei com ele. Eu terei deleite no seu respirar. Eu terei deleite na sua inteligência. Eu terei deleite no seu pensar. Terei deleite em me encontrar com ele, conversar com ele. Eu vou ensiná-lo a andar. Eu vou ensiná-lo a falar. Eu vou cuidar dele como eu nunca cuidei de ninguém. Porque ele é especial para mim. Mas nessa reunião, no tempo, antes do tempo, ele disse: mas esse homem, esse ser que eu vou criar, ele vai tropeçar. E como um vaso frágil, quando ele tropeçar, ele vai cair. E na sua queda, ele será danificado. Mas eu jamais me esquecerei. Jamais irei desistir dele. Jamais virarei as minhas costas para ele. Ainda que caia, ainda que fique danificado, eu mesmo cuidarei dele. Eu o levantarei da sua queda. E nessa hora, Deus faz uma pergunta a si mesmo. E o profeta Isaías tem essa revelação com muita clareza, quando Deus eterno abre a boca e diz: a quem? A quem? A quem? A quem enviarei? A quem enviarei? Para resgatá-lo, para restaurá-lo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Nessa hora, o filho, eu imagino e faço a conjectura, ele se prostra diante do pai e diz: pai, eis-me aqui. Envia-me a mim, eu irei e farei a tua vontade. Mas como pode, meu filho, o infinito habitar no finito, o eterno habitar no limitado? Como pode, meu filho? Você já viu o tamanho da terra? É um grão de poeira. Você já viu o tamanho do homem? É um grão habitando num grão de poeira, meu filho. Aí eu imagino que o filho diz: não tem problema, meu pai. Eu me esvaziarei de toda a glória.
É por isso que Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que tenhais o mesmo sentimento, o mesmo coração que houve em Cristo Jesus, porque sendo Ele Deus, plenamente Deus, tendo todo o poder, toda a autoridade, toda a glória, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele humilhou-se, Ele anulou-se, Ele esvaziou-se e tomou o lugar de servo. E Paulo, quando escreve a palavra servo, ele escreve doulos, que quer dizer escravo. Escravo que não tem direito. Escravo que pode ser comprado e pode ser vendido. Em quem alguém olha, pesa e bota preço. Ele toma a forma de escravo. Escravo não anda calçado, escravo anda descalço. Ele vai tomar a forma daquele que obedece e não reclama em obedecer. E achado na forma de escravo. Como se não bastasse, ele vai descer um pouco mais. Ele vai humilhar-se um pouco mais. Mas ele já vai nascer numa manjedoura. Ele não vai nascer em palácios, nem em um hospital público ele vai nascer. Ele vai humilhar-se um pouco mais. Ele vai descer até a morte. E quando ele humilhar-se até a morte, todo o pecado do ser que eu criei, desde Adão caiu, Adão pecou. A geração diluviana, antes do dilúvio, era tão pecadora, que o pecado fedia tanto, que incomodou as narinas de Deus. Mas eu também vou colocar sobre ele esse pecado todo. O pecado da geração de Abraão, o pecado da geração de Isaac e de Jacó, o pecado dos patriarcas, o pecado da geração de Moisés, o pecado das gerações dos juízes e dos reis, o pecado de todo o mundo antigo, eu vou colocar sobre ele. Deus olhou dos céus à terra. Eu vou colocar sobre ele o pecado do mundo contemporâneo. O meu pecado, o teu pecado. E ele disse, ele também terá o peso do pecado dos meus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos nossos filhos, toda a terra. Porque diz a palavra, Deus olhou dos céus à terra, ele não viu um justo sequer, porque todos pecaram, todos caíram e foram destituídos da sua glória. Humilhado até a morte. E morte de cruz. E a lei já declarava maldito. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele veio. A despeito de saber tudo isso, ele veio. E quando ele veio, durante 3 anos e meio, ele revelou o Senhor como Abba. Ele revelou o Senhor como meu Pai, Papai. Oh glória, oh glória. Meu Pai,
Ele também é teu Pai. Ele também é teu Pai. O salmista declara de uma maneira tremenda, inexplicável até hoje: tu me tramastes. Como a tecelã vai tecendo fio a fio tecido, tu também me tramastes. No oculto do ventre da minha mãe, tu me vistes. Tu me destes forma, a forma dos meus olhos. Tu sonhastes comigo, sonhastes com quem eu sou e como eu sou. O tamanho dos meus dedos tu medistes. É por isso que Paulo vai dizer: nós somos um poema que ele escreveu, nós somos poemia que ele escreveu no seu livro, diz o salmista. Ele nos deu a vida. Deus amou o mundo. Diz comigo: Deus amou. Toca em você, diga: Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Diz assim: para que todo aquele, com muito respeito, bota a mão no ombro dessa pessoa e diz: todo aquele. Diz assim para ele: eu e você, que nele crer, não pereça. Levanta a mão, mas tenha. Faz assim para ele ver. Mas tenha a vida, a vida eterna, a vida eterna com ele, para o adorar, para engrandecer, para ter comunhão com o seu Espírito, para ter a plenitude da sua presença. Eu tenho a notícia para dizer para você: Ele te ama, 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 Ele ama você, Ele ama você. E nada, diz comigo: nada me separará do seu amor. Oh, glória! Se você pode, abra a boca comigo e diga: Senhor, eu te amo. Fala para mim não, fala para ele. Diz: Senhor, eu te amo. Quem ama ele tem glória para ele, tem louvor para ele. Há horas, há apenas horas dele pagar a conta da queda, a conta do nosso fracasso, a conta da nossa impossibilidade. Ele reúne os seus discípulos quinta-feira à noite, depois do pôr do sol. Para nós é quinta-feira, para eles lá já era sexta-feira. Ele reúne os discípulos no cenáculo, em uma sala. É uma reunião íntima. Oh, glória! 33 anos. Ele está no auge do vigor. Ele está no auge da vida. Ele está no auge dos sonhos. Ele comeu a Páscoa com a sua família 32 vezes. Mas essa Páscoa vai ser diferente. Essa Páscoa ele vai comer com uma outra família que ele estará gerando, que ele estará constituindo. E ele reúne os íntimos que não entendiam tudo isso, nem conseguiam alcançar tudo isso, e naquele lugar, naquela mesa, ele utiliza uma linguagem, ele utiliza uma abordagem que é parecida com a abordagem do noivo, fazendo promessa de casamento à noiva. Naquela cultura, quem tinha uma filha
que começava a entrar na puberdade, muito antes de chegar à puberdade, já começava a procurar uma família, uma boa família, onde tivesse um bom rapaz, para fazer uma tratativa de casamento. E quando esses dois moços se encontravam, aquele moço queria casar, que ia desposar aquela moça, e já o noivado era considerado um compromisso, como se fosse um casamento. Eles não dormiriam juntos, eles não viveriam juntos, mas um já pertencia ao outro, um já tinha uma aliança inquebrável com o outro. E ele fazia promessas, porque o casamento era marcado muito antes, anos antes de acontecer. E é o que ele está fazendo aqui agora. Quando ele diz, olha a Bíblia agora. Diga comigo, não se turbe o vosso coração. Diga comigo, não se preocupe. Diga de novo, não se preocupe. Mas como é que eu não vou me preocupar nesse tempo? Como é que eu não vou ficar preocupado? Tem gente morrendo na frente de casa. Tem gente morrendo na retaguarda da casa. Tem gente morrendo à esquerda, à direita. Quando não morre pela praga, morre pela bala. Jovens que não conseguem completar 20 anos. Como é que eu não vou me preocupar? Os homens estão preocupados com a quantidade de água que tem no mundo. Já estão pensando o que é que vai ser do mundo, porque não tem água potável suficiente para dar conta da humanidade. Os homens já estão preocupados porque a nossa produção de alimentos já não é suficiente para alimentar esses 7 bilhões. E nos anos 50 já se prevê que a população vai para 9 bilhões e são muitas bocas para comer. Os governos fazem planos e refazem seus planos e eles não conseguem atender a situação da humanidade. Até pouco tempo atrás, a ciência parecia saber tudo. A ciência parecia ter resposta para tudo, ter explicação para tudo, ter solução para tudo. Bastou um vírus invisível e a ciência começou a gaguejar. Até pouco tempo atrás, e a igreja, alguém dizia, venha, tem carro novo, venha, tem apartamento de cobertura, porque existe um céu econômico e começa aqui. O carro, para ser abençoado, o carro importado é melhor, o sapato de couro alemão é melhor. Alguém olha para o apartamento de cobertura e diz de que adianta. Alguém olha para o carro novo, o último modelo, e olha e diz, de que adianta? É um tempo de expectativas, jovens, adolescentes dentro de casa. Adolescentes que não conseguem sair de casa. Uma geração que só dorme com remédio ansiolítico. Pessoas que correm para o médico para conseguir receita, para conseguir a tarja preta, para poder dormir, para poder ter um sono, porque essa geração não consegue dormir em paz. Essa geração não consegue dormir em paz. Ele sabia tudo isso. Quando ele falou naquela mesa, quando ele conversou com os discípulos naquele dia, ele estava não só falando daquilo que aconteceria dali a algumas horas, ele estava falando não só do que aconteceria dali a alguns anos, nos anos 70, quando Jerusalém seria arrasada. Ele estava olhando, ele não estava apenas preocupado e falando de Vespasiano, que perseguiria como ninguém a igreja. Ele estava olhando para os anos das trevas, quando a igreja de então se tornaria um braço do Estado e trevas espirituais tomariam conta e heresias tomariam conta da igreja. Ele estava olhando para um tempo muito mais além. Ele olhou toda a história e ele viu os últimos dias. Um instante para meia-noite, ele viu o nosso tempo. Ele viu você, ele viu você, ele viu você. E a mensagem dele para você é: não fique preocupado, não fique preocupado, não fique preocupado, não te preocupes, não te preocupes. Não
te preocupes. Oh, aleluia. Levanta a mão. Diga assim: em paz me deito. Diz de novo: em paz me deito e descanso. Aponta para o céu assim, ó. Diga: porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Oh, quem tem glória para Ele? Quem tem glória para Ele? Mas como eu não vou andar preocupado? Paulo diz que aprendeu um segredo. Diga comigo: há um segredo para viver bem. Diga: há um segredo para ser feliz. Diga: em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver bem. Aprendi a ter. O ter não me define. E aprendi a não ter. O não ter também não me define. Aprendi a viver independente de eu estou no norte, eu estou no sul, eu estou no leste, eu estou no oeste. Eu aprendi o segredo de viver bem. De viver bem é que ele disse: não te preocupes, não te preocupes. O sábio Salomão, ele vai dizer: ele dá a seus filhos, mesmo quando cansados precisam descansar. Ele carrega o amado nos ombros, e ainda que o amado se canse, ele diz: pode agarrar no pescoço do papai. Enquanto você descansa, o papai caminha com você. Enquanto você descansa, o papai toma conta de você. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não se esquece das suas promessas. Ele não renega o seu amado. Ele é fiel. Ele é fiel. Não te preocupas. Como é que eu não me preocupo? Ele diz: creia em Deus. Creia em Deus. O salmista diz: depositei. Eu fiz um depósito, mas não foi no Banco Central. Eu fiz um depósito, mas não foi na Bolsa de Valores. Eu fiz um depósito, mas não foi na urna. Eu fiz um depósito. Depositei no Senhor. Oh, glória. Depositei no Senhor toda a minha confiança, toda a minha esperança, toda a minha expectativa, toda a minha vida, todo o meu coração, todo o meu ser, todo o meu futuro. Eu depositei no Senhor. Eu esperei no Senhor. Eu esperarei no Senhor. Oh, aleluia. Quem é que espera no Senhor aqui essa noite? Creia em Deus. Creia no Pai. Ele disse: creia também em mim. Creia também em mim. Eu vou pagar o preço que você não pode. Eu vou ser a porta que você não consegue ser, e eu serei o caminho que você não encontrou. Você vai entrar pela porta, você vai seguir pelo caminho, e você vai chegar até o Pai, até a presença daquele que sonhou com você. Creia em Deus, também em mim. E ele diz algo que encanta o meu coração. Na casa, diz comigo: na casa do meu Pai. Oh, glória. Na casa do Pai. Mas lá não é uma casa como as outras. Lá não é uma casa como as outras, porque ele diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Você não entendeu? É porque tem lá uma morada só para você. Tem uma morada para você. Tem uma morada para você. E tem uma morada para você. Ele tem uma morada para você. Ele está dizendo para a noiva: não te preocupa, querida, a gente vai viver junto por toda a eternidade. Eu voltarei, eu vou preparar lugar na casa do meu Pai. Lá tem morada para você.
E eu vou encerrando. Mas antes de vir aqui hoje, eu pedi ao meu secretário, e se o pastor puder, o meu secretário, o pastor, é um milagre. Ele não ia nascer. É Banach. Ele não ia nascer. Quem tem translucência no cal, e a Ilka pode corrigir o dado, de 2,7 não tem como nascer. O coração explode. E o embrião fracassa. Quando a minha esposa foi ter o Adam, eu não fui, estava trabalhando. Mas ela foi com a minha sogra. E quando ela me ligou perto do meio-dia, ela estava chorando. E eu escutava do telefone o eco do choro da minha sogra. Como é que você vai fazer um ultrassom para saber se é menino ou menina? Aquele quem Deus tramou no ventre da mãe e escuta choro, o que é que aconteceu? Ela disse para mim, ele não tem como nascer. Mas será que não tem um tratamento? Não tem jeito. Mas será que a medicina, a ciência não pode fazer nada? Ela me disse, tudo que a ciência pôde fazer foi me dar um cartão da clínica de aborto e dizer, não perca tempo, saia daqui, vá para a clínica de aborto, para que esse feto, eles não chamam de criança, a ciência chama criança que está no ventre da mãe de feto. O Supremo Tribunal Federal foi discutir a vida e, salvo engano, eles disseram que só é vida depois de 90 dias. A mesma ciência fica procurando pedras de meteoro, procurando se tem alguns aminoácidos para dizer, tem vida lá fora, tem vida além da terra, mas a mesma ciência tem a hipocrisia de dizer que o embrião no ventre da mãe só é vida decorrido alguns meses. Eu me lembro que eu fiz como me lembrei do rei Ezequias. Eu peguei, estava com o telefone, estava numa reunião, gabinete do secretário da Educação, peguei o telefone e me retirei, fui ficando na parede, do lado do birô dele, coloquei a face na parede enquanto ela falava para mim, e eu disse, se a medicina não tem jeito, se a ciência não pode fazer nada, eita, que bom, porque se eles pudessem, podia dar errado, se eles pudessem, podia ser imperfeito, que bom, se é impossível, então esse território é o território do Deus do impossível. Levanta a tua mão se você pode, adora aquele que é Senhor da vida. Quando ele ouviu que o Senhor ia fazer batismo, no meio da pandemia, ele disse, eu quero me batizar, papai. Meu filho, você está disposto a entregar a sua vida inteira ao Deus que te fez? Estou, já é dele. A Ilka ficou preocupada ontem e hoje, antes de vir para o culto, eu olhei nos olhos dele e disse, meu filho, você sabe mesmo o que é o batismo? Você está disposto mesmo a servir o Senhor, a obedecer? Ele todo dia tem que ler um capítulo da Bíblia. Depois estuda. Depois é para o computador. Mas primeiro é a Bíblia. Você está disposto? Estou. Aí eu disse, mas olha, se batizar é um compromisso não só com Deus, é um compromisso com a família de Deus. Quem é a família de Deus aqui? A família cerca a mesa, a família chega à mesa para comer a refeição que ele serve, a sua carne e o seu sangue. E quem come dessa refeição, levanta a mão, tem a vida eterna, tem a vida eterna, tem a vida eterna, tem restauração de Deus. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor está falando de quê? Desse negócio de usar brinco, de usar batom? Esse negócio de não andar de qualquer jeito? Eu estou disposto. Eu estou disposto. Eu conheço a igreja. Eu sei onde eu estou entrando. Eu estou disposto, papai.
Mas eu pedi a ele que fizesse umas contas. E nesses 2 minutos, a cidade tem mais de 32 mil quilômetros. Mais de 32.200. E eu disse, que área dá isso? E mandei ele fazer a conta, ele fez. Diziam que ele não tinha cérebro. Tem ultrassom dizendo, ele não tem cérebro. Aí eu disse a uma pessoa que não tinha cérebro no ventre da mãe, faça uma conta. Calcula aí a área quadrada da cidade santa. Aí ele foi calcular. E depois eu fui fazer umas comparações e descobri uma coisa. Que eu não vou morar em Puxadinho. Diz comigo, eu não vou morar em Puxadinho. Diz comigo assim, quem casa, quer casa. Deus tem casa para você. Lá na cidade, pode pegar toda a América Central, cabe 2 vezes dentro dela. Dá um glória para Jesus. Para você ter uma noção melhor, cabe 2 vezes o estado da Bahia. Dá outra glória para ele. Mas para você entender melhor, cabe São Paulo dentro. Dá um glória. Cabe Minas Gerais dentro. Cabe o estado do Espírito Santo dentro. Cabe todo o estado de São Paulo dentro da cidade. Não vai ter conta de luz. Levanta a tua mão e adora, só isso. Oh, já é motivo de dar um glória a quem mora por aqui. Ele mesmo vai iluminar a cidade. João disse, eu vi a cidade, não é história, não é conversa, não é fábula. João diz, eu vi a cidade, que é como a noiva ataviada, que vai descer ao encontro do noivo. Eu vi a cidade, e ele diz, olha, ela é de ouro puro. Ela tem 12 portas, ela tem 12 fundamentos. O seu comprimento e a sua largura e a sua altura são iguais. Tem lugar para você, 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 tem lugar para você. Eu e a minha casa, você e a sua casa, tem lugar, tem lugar, tem lugar para a terra inteira, tem lugar que Ele já preparou para você. Eu queria que o pastor me permitisse só o Áquila cantar um hino, o senhor deixa? Áquila, em nome de Jesus.